Fala, campeão! Seja bem-vindo à segunda temporada do podcast, o podcast dos campeões. Foi eleito pelo Álvaro e por toda a sua equipe como o podcast que mais forma campeões no Brasil. Para nós é uma alegria entrar 2024, mais um ano com você. Em 2023 a gente fez mais de 24 episódios e uma grande diferença para esse 2024, que são episódios semanais. Então, toda semana vai ter aqui Álvaro Adam, um convidado especial para fazer o quê? Para ajudar você a alavancar os teus negócios, viver em alta performance, botar a grana no bolso, mas principalmente ser um grande campeão. Quero agradecer a parceria da NV Data do meu querido Neto, essa parceria que a gente iniciou nesse 2024. Agradecer todo o apoio, todo o patrocínio. Então, a NV Data hoje, se você precisa fazer análise de dados no teu negócio, ganhar mais tempo, ganhar mais praticidade, poder curtir mais, acompanhar os teus números, a NV Data vai poder te auxiliar nessa jornada. Então, quando você falar com o Neto, diz que tu assistiu o podcast do campeão e embarca lá. Também a gente tem o patrocínio da Academia dos Campeões. Então, se você é pequeno empreendedor, profissional liberal, quer crescer, quer viver numa comunidade cada vez mais forte para empreender, fazer o negócio voar, tenha certeza que a Academia dos Campeões pode te auxiliar nessa jornada. E hoje eu tenho a honra de receber, nesse primeiro episódio do podcast dos campeões, ele que é empresário, advisor, super mentor, um dos meus mentores. Eu tenho a alegria de poder convidá-lo para essa primeira edição da segunda temporada. Uma pessoa que eu tive a alegria em conhecer em maio de 2023, quando foi jurado num dos programas que eu participei. E é um cara que tem um coração generoso, é um cara super do bem. E quando eu mandei o convite para ele, eu falei: Anderson, preciso que você esteja aqui no podcast dos campeões no Alvo com Álvaro para a gente fazer essa primeira edição. Quero que vocês recebam o fundador do Founders Club, que é uma... Eles fazem um trabalho maravilhoso de pré-aceleração, aceleração, growth scales para startups. Então, tenha certeza que o cara que você vai acompanhar durante essa jornada vai poder te ajudar muito. Senhoras e senhores, recebam no palco do No Alvo com Álvaro, diretamente de Porto Alegre para o mundo, Anderson Gil. Seja bem-vindo, como eu digo para os meus professores, professor Anderson. Obrigado, Álvaro. Pô, sempre bacana aí, a gente está compartilhando um pouco de conhecimento, agregando aí para a jornada do empreendedor, que é sempre um desafio. A gente costuma dizer que empreender no Brasil como um todo. Eu acho que o empreendedor já é um guerreiro, vencedor, pelo simples propósito de estar empreendendo lá, gerando emprego, gerando renda, gerando valor para a sociedade. Então, eu acho super bacana, sempre que me convido para participar de qualquer evento, de qualquer podcast. Ainda mais o teu, né? Que foi eleito, segundo o Álvaro Adam e sua equipe, o melhor podcast do Isso aí. Brasil. Então, excelente Mas estar aqui. Obrigado pela oportunidade. falou uma coisa importante, Anderson. Quando a gente fala sobre vendas, cara, o que, que mais vende? Se tu não acredita no teu produto, no teu serviço, cara, ninguém vai acreditar. O primeiro cara que tem que acreditar, às vezes, a gente vai começar esse bate-bola. Às vezes o cara fala sobre construir o negócio dele e ele quer o apoio de todo mundo. Só que se ele não acredita que aquele sonho, que aquele negócio é capaz, cara, ninguém vai acreditar. O Dale Carnegie fala, né, cara, para entusiasmar, seja um entusiasta. E a primeira deixa que eu te pergunto, Anderson, cara, nessa tua jornada, esses teus mais de 50 anos empreendendo, passou por vários segmentos, cara. A pessoa ela nasce empreendedora, ela nasce com algumas competências, cara, ela tem que nascer com um dom. Nossa, cara, o cara tem que nascer com uma estrela, ou tu sente que é uma coisa que, beleza, eu nasci com algumas competências, mas tem coisas que a gente pode aprender nessa jornada. E, na verdade, a gente acaba sendo muito resultado do nosso meio, né, Álvaro? Então, aquela velha história, me diga com quem tu andas, que te direis quem és. Então, eu acho que um pouco, sim, é nato, mas o resto tudo acaba sendo desenvolvimento, né? E, inclusive, quando a gente sai para vender, um pouco do que está falando, daquela energia, as pessoas sentem o brilho no olhar, sentem a energia como está conversando, eles percebem o quanto aquilo te motiva, o quanto aquilo te empodera, e na verdade a gente acaba transmitindo essa energia para outra pessoa quando a gente está conversando. Então, essa questão de autoestima, de autoconfiança, se sentir empoderado na hora que vai fazer a sua ida ao mercado, quando tu vai fazer o go-to-market, que a gente chama bem no mercado de startups, fazer o go-to-market. Então, é importante que tu tenha, que tu sinta isso e tenha essa energia forte. Em relação às skills para empreender, Álvaro, cara, na verdade, um pouco dessa questão dessa habilidade. Eu acho que um pouco de criatividade, algumas coisas vem nato,
mas o resto tudo vem através do desenvolvimento, tanto que tu já citou dele, Carnegie, tem outros diversas formas, cursos, treinamentos, inclusive tu te associando, andando com outras pessoas, inclusive que a gente acaba fazendo muito no Founders Club. No Founders Club, o que a gente tem lá? A gente é um grupo de pessoas onde um founder acaba aprendendo e quando a dúvida de um acaba sendo a dúvida de outro, então dentro do grupo ele faz uma pergunta, outro colega já responde. Então, o que eu acho bacana também é quanto esse ambiente colaborativo que a gente tem em torno do empreendedorismo, ainda mais tudo que a gente vive hoje nesse ecossistema de startups, onde se tem mentores, onde se tem advisors, onde já tem investidores, onde tem lá a possibilidade de pegar dinheiro, recurso equity free, por exemplo, de um Centelha, ou de um FINEP, ou de um FIP. Então, como é que tu absorve isso? Então, um pouco é do Senato, mas o resto, o teu ambiente te molda e tu acaba te moldando muito também através do que tu corre atrás, né? Antes a gente precisava passar anos dentro de uma universidade para adquirir alguma determinada base de conhecimento. Hoje no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, em diversos outros lugares, o que tem de conteúdo gratuito disponível, né? Então, eu acho que é muito também do quanto tu tá disposto a correr atrás e buscar aquele teu autoconhecimento, te desenvolver a ponto de ser lá um empreendedor melhor do que os outros, porque tudo sempre acaba em desenvolvimento. Dizem que tu tem que ter 10 mil horas, né, de algo, né? Sempre que falo 10 mil horas de voos para tu ser bom em algo, então eu acho que essas 10 mil horas tu pode buscar elas. Cara, tu falou uma coisa importante, inclusive hoje eu gravei um vídeo falando sobre isso aí, né, cara? Me diga com quem andas, que eu te direi que gravei exatamente hoje, tá lá no meu Instagram, Álvaro Ado Oficial. E, cara, uma coisa que eu percebi nessa minha jornada, eu sou o cliente do Founders Club, eu tô lá, o Anderson é um dos nossos mentores, um dos caras que nos ajuda bastante lá, já tô fazendo o pitch aí, o depoimento, sou um cara que já vendi founders para outros colegas também, então eu digo, se você está hoje, tem um projeto de startup, cara, e quer voar mais, vai lá para o Founders Club, tenha certeza que você vai ser muito bem acolhido pelo time lá, porque eu também estou lá, eu sei quem são as pessoas. Tu falou uma coisa importante, Anderson. Beleza, a gente nasce com talento, a gente nasce com dom para empreender, cara, mas a gente vive hoje também numa sociedade onde a galera está romantizando o empreendedorismo, muitas vezes dizendo, tu não precisa estudar, tu não precisa se dedicar. Mas, cara, quando tu vai olhar a história dos caras que construíram as maiores empresas, eles podem não ter tido, talvez, o estudo na escola, mas foram caras que foram autodidatas. Que tu mesmo fala, né? Eu fui lá, eu fui estudar programação, fui estudar não sei o quê, muita coisa que não tinha na faculdade. Cara, o quão importante, Anderson, é o cara não importa o nível, se ele está começando a empreender ou se ele já está lá E esse é um grande problema, às vezes o cara tá muito distante, o cara pensa, puta, eu sou fodão, não preciso mais isso, cara. O quanto você acredita que é importante o cara sempre estar atualizando esse software mental, ainda mais no mundo, cara, que janeiro, hoje a gente está em janeiro, tá rolando uma coisa, daqui a pouco fevereiro tá em outra coisa, daqui a pouco em abril já tá em outra página. O quão importante, cara, a gente ter um olhar sistêmico tanto nos negócios quanto na vida, o quanto é importante, eu sei que você tem esse olhar sistêmico, né, cara? Você é um cara que olha para a espiritualidade, mas olha para a política, mas olha para o negócio, mas olha para a família. O quão é importante o cara sempre estar estudando e principalmente desenvolver essa visão sistêmica para a vida e para os negócios, porque aqui no podcast, cara, a gente fala sobre negócios, mas por trás de um CNPJ tem um CPF, né, pô? Com certeza. Álvaro, eu costumo dizer, eu repito muito em palestras, em eventos, não tem nada que nós estejamos fazendo bem feito que não possamos fazer melhor, né? E a premissa que eu acho que parte dessa de a gente fazer algo melhor, como é que a gente evolui, é exatamente a gente buscar conhecimento. Eu acho que passou o tempo, tanto que a tendência para o futuro, pensando em futuro dos negócios, antes que nem meu pai trabalhou 33 anos, começou e terminou na mesma empresa. Hoje a tecnologia e inovação pode eventualmente levar um ciclo de vida de produtos e serviços a um ciclo de vida mais curto. E tu, inevitavelmente, vai ter que trabalhar em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 empresas. Não sei quantas empresas talvez tu passe ao longo de uma jornada, né? Eu hoje conheço pessoas que estão lá com seus 35 anos, já passaram por 6 empresas diferentes. E não só 6 empresas diferentes, mas também trabalhando em áreas diferentes de empresas. E a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente se desenvolve como indivíduo e desenvolve base de conhecimento. A gente, exatamente para a gente ter a capacidade de operar e ser multitarefa, ser multidisciplinar, é a capacidade que a gente tem de se desenvolver em outras coisas, né? Então, eu, por exemplo, fiz faculdade de administração de empresas, fiz mestrado com ênfase em marketing, mas lá em janeiro de 2021 me vi começando paguei para fazer o primeiro site, 6 meses depois já estava aprendendo a codar,
né? Tanto que eu passei 1 ano e meio da minha vida trabalhando da meia-noite às 6, porque não existia banda larga, eu era o horário mais barato para poder codar e subir, testar e validar. E então essa capacidade, essa necessidade, não só capacidade, mas essa necessidade e capacidade que a gente tem de desenvolver conhecimento é algo contínuo. Então, o que eu deixo de dica sempre para as pessoas, não perca a oportunidade de se conectar com outros ambientes, com os outros ecossistemas para se desenvolver como pessoas. Porque da mesma forma que está desenvolvendo, ali também surge uma nova oportunidade de negócio. Né? Se eu não tivesse criado o Angel Investor Club, eu não teria criado depois o Founders Club, porque o Founders Club eu só criei porque da base de 600 pessoas que estavam em lista de espera do Angel Investor Club, eu vi que 200 eram founders. Então, um negócio me trouxe a oportunidade de construir um outro negócio. E gerando valor para o ecossistema como um todo, né? Criando a cadeia completa de valor, porque lá no Angel a gente tem liderança e inovação aberta de grandes empresas, a gente tem investidores que têm cheques de R$20 mil até $5 milhões, e lá no Founders a gente está apoiando os empreendedores a ter acesso a esses recursos e ter conexões com empresas. Então, nessa perspectiva, Álvaro, cara, eu acho que o indivíduo está sempre se desenvolvendo, se conectando e gerando conexões de valor e conexões poderosas. Foi que nem tu falou, né? A gente se conheceu em maio do ano passado. De maio do ano passado, depois tu virou, não sei em que momento virou membro Prime do Founders Club, depois do Founders Club, e hoje a gente já está aqui junto gravando podcast e eu transmitindo conhecimento, compartilhando e aprendendo contigo também. Então, essas trocas são muito ricas. E isso é interessante que o ecossistema de inovação nos proporciona muito disso. Então, o que eu digo para as pessoas, estejam bem conectadas, né? A questão de conexões, inclusive ainda hoje eu vi um vídeo da Júlia Luca, lá, a head de M&A do Itaú, falando exatamente, né? 2024 vai ser o ano das conexões e o ano de AI, de criar conexões de valor, mas a gente vai ver mais AI envolvido em vários negócios, mas sem as conexões a gente não consegue utilizar a tecnologia, a gente não consegue gerar valor para o ambiente como um todo. Então, essa busca que a gente tem permanente, se desenvolver conhecimento, conexões de valor com pessoas e com negócios diferentes, exatamente para a gente poder evoluir e desenvolver os nossos negócios também. Cara, tu falou um ponto que é fundamental, uma das maiores competências da liderança, e quando eu falo liderança, não é só o dono do negócio, mas você líder como na sua casa, no seu negócio, no seu bairro, na sua sociedade, eles falam muito sobre essa inteligência social, que é essa habilidade. Daniel Goleman já trouxe isso lá na inteligência emocional, e dentro da inteligência emocional tem a inteligência social. E uma coisa que eu percebi, Anderson, assim, convivendo com as pessoas, eu gosto de observar as pessoas, de como elas fazem, de como elas conversam, como elas se portam. E uma coisa interessante, cara, quando pega as pessoas que mais marcaram história, vamos pegar a história do esporte, vamos pegar a história dos negócios, vamos pegar marcos políticos, os caras são especialistas em gerar e gerir relacionamento, cara. E aí, você que é um cara que tramita por vários meios, desde a startup com sei lá, R$5 mil de faturamento por mês, a startups com $500 mil, $1 milhão de faturamento por mês. Que orientação tu dá, cara, para o cara que busca ir para o próximo nível, como que ele pode construir, e isso é um ponto fundamental, cara, em uma sociedade líquida, como diz Bauman, né, cara, como é que orientação tu dá para o cara construir uma relação genuína, essa relação do ganha-ganha, porque isso é muito do ecossistema. Eu sempre falo, cara, que o maior concorrente não é o cara que tem o produto parecido com o teu, o maior concorrente é você mesmo, que é o que pode foder o teu negócio, mas também é o cara que pode acelerar. E para acelerar o negócio, eu percebi que a gente precisa ter parceiros. E, cara, o que você, Anderson, usa no teu dia a dia? O que você estudou, cara, que tu sente que, cara, isso aqui é importante para gerar relacionamento, para ser interessante, mas não ser interesseiro. Vou melhorar esse final aí. Vamos lá, dentro desse contexto, até para desenvolver empresas e crescer negócio, empresas, primeiro que tudo gira em torno de pessoas, Alfa. Então a gente tem que ter ciência que sem ter time e complementariedade, a gente não consegue gerar aquela máquina, aquela força motriz para gerar valor e crescer e expandir. Então, a primeira dica que eu tenho um bom time, né? Tenho pessoas ao redor. E isso é outra coisa que eu costumo falar também. Se tu é a pessoa mais inteligente da mesa, tem alguma coisa errada nisso. Sempre tenha pessoas mais inteligentes do que você, porque eu acho que é uma melhor forma de se desenvolver também exatamente através dessas conexões. Então, quando a gente está montando o time, construindo,
sempre procura trazer pessoas com skills e competências melhores que as suas e não tem nenhum problema na mesa, não tem nenhum problema de ser o menos inteligente na mesa. Muito antes, pelo contrário, acho que quanto mais pessoas inteligentes tu tem, tu te unes, mais tu tem de te desenvolver como profissional e como pessoa com base de conhecimento, base de relacionamento, inclusive pela experiência que as outras pessoas possuem também. Além disso, dentro desse contexto, outra coisa que ajuda também a desenvolver negócio, ajuda também a acelerar crescimento é processo. Tu não consegue melhorar nada que tu não tenha parametrizado, né? Eu acho que a questão de métricas, a questão de a gente avaliar resultados, acompanhar resultados, tu não consegue melhorar o que tu não tem performance. Tudo que tu não tem parâmetro, tu não melhora. E para tu criar parâmetro, tu precisa criar alguns processos. Então, ter metas bem claras, ter valores estabelecidos, ter uma cultura boa e fortalecida também dentro da organização. Então, acredito que é isso. No momento que tu tem pessoas, tu tem processo, tem cultura, e tu consegue trazer tudo isso para dentro através de um time e com foco em metas e resultados, fica mais fácil de desenvolver e desenvolver não só pessoalmente, mas desenvolver negócios, evoluir como profissional, acelerar, inclusive, o desenvolvimento das pessoas que estão ao teu redor também, porque a questão não é só tu sempre desenvolver, né? Como é que tu faz para ajudar as pessoas que estão ao teu redor a se desenvolver também? Então, acho que isso é muito importante, tu criar essa relação num círculo virtuoso do bem, onde um gere valor para o outro o tempo todo, e assim a gente faz a roda girar, gerando valor. E no final das contas, quem se beneficia tudo não é só isso, né? Por momento que eu tenho uma empresa que prospera, não só tu prospera, teu time prospera, a questão da empresa, mas tu está gerando impacto, está gerando emprego, está gerando renda, né? Tu está gerando valor para muito mais gente fora da tua bolha, né? Tu começa a ir além da tua bolha. Então, eu acho muito importante isso, né? Pessoas, processos, cultura e sempre agregando e gerando valor e fazendo e ajudando as coisas a se desenvolverem. Para ti, cara, pegando tudo que você trouxe aí, qual que é a fórmula do sucesso para o cara prosperar? Não importa se o cara é uma startup, se ele é um pequeno negócio, se ele é um profissional liberal. Nessa tua vivência, Anderson, nesses teus 50 anos aí, cara, o que que tu percebeu? Vamos lá, vamos ser mais cretino aqui no podcast. Tipo assim, cara, quais foram os... Se tu pudesse listar assim, 3 erros que ferram o teu negócio, que levam você para o fracasso, e 3 acertos que fazem você ter muito resultado na vida e nos negócios, cara. Fala de fracasso, porque o empreendedorismo, todo mundo só vê os unicórnios, né? Mas não vê o quantas vezes o cara se empunha por bastidor para poder chegar lá. E aqui no podcast a gente é muito transparente, cara. A gente fala de resultado, mas a gente também fala do quanto você... Legal. Ô, cara, ainda hoje pela manhã eu fiz uma reunião com um dos meus Vamos lá, a sócios. fórmula do fracasso e a fórmula do sucesso por Anderson Gil. Eu fiz uma reunião com um dos meus sócios para saber como é que estavam as operações. E daí ele começou a falar assim, e tinha uma parte da operação que estava andando muito mal, assim, com base no que a gente tinha uma perspectiva como ferramenta. E eu super preocupado, assim, mas será que esse negócio vai ir abarrocar, achando assim... E eu perguntei assim, mas como é que está a parte da agência, a parte de serviço? Ah, Anderson, esse ano, 2023, a gente faturou R$650 mil. Eu falei, ufa! E foi engraçado que eu estava levando tudo assim para o aspecto ruim da comunicação, mas pô, a minha perspectiva é que meu business tem 1 ano e meio de proprietário e de go-to-market. Eu achei que ia faturar no máximo uns 450 mil. E quando meu sócio falou que o ano passado já faturou 650, eu fiquei surpreso. E, cara, então, na verdade, os fracassos geralmente tá quando falta foco, né? Tanto que isso é 2 negócios que a gente tem. É um negócio dentro da mesma operação, mas a gente está criando, a gente está lutando para criar algo que seja escalável, né? Que é uma agência de influenciadores digitais. A gente está tentando criar uma parte de máquina de vendas escalável e essa parte não está andando tão bem, mas só faz 6 meses que a gente fez o go-to-market. Enquanto a partir do projeto mais antigo, pô, primeiro ano faturou 180, segundo ano já faturou 600, pô, então ele perguntei para ele, cara, esse ano a gente chega a 1.300.000? Não, Anderson, do jeito que a gente está, a gente vai faturar esse ano, provavelmente em 2024, a gente vai faturar em torno de uns R$2 milhões. Eu falei, pô, legal, então tá tudo bem. Mas, cara, o fracasso geralmente está quando falta foco, tá? Segunda parte, geralmente, onde tem problema é quando falta time, quando falta pessoas, né? Eu acho que, como eu te falei, tudo acaba girando em torno de pessoas, então quando a gente não tem aquela complementariedade dos times, acaba assim sendo problema que acaba impactando bastante o negócio. E eu sou da teoria que primeiro vende, depois entrega.
Então, há geralmente um fracasso no empreender, às vezes o empreendedor é muito apaixonado pela ideia e ele não fez lá algumas validações antes de ir ao mercado. Então, eu diria que é pessoas, validação e, com certeza, foco, cara. Foco no projeto. Em contrapartida, cara, os três aspectos assim que ajudam os negócios a darem certo, eu poderia citar exatamente o contrário, mas não vou cair nessa, mas já fiquem com as três sugestões, exatamente o inverso do que eu coloquei. Mas o que eu diria que ajuda o negócio bastante a dar certo é a questão de ter um produto bem validado em mercado, e que eu chamo de produto bem validado não é só a questão de tu ter 2 ou 3 clientes pagantes, mas eventualmente tu ter uma, 2 ou 3 contas grandes utilizando, porque quando a gente está começando um negócio, Álvaro, ninguém conhece o Anderson, ninguém conhece a Academia dos Campeões, ninguém conhece o Founders Club, mas eventualmente quase todo mundo conhece a B Startups, quase todo mundo conhece lá a AWS, todo mundo conhece a Meta. E quando eu digo que esses parceiros são parceiros estratégicos, toda a autoridade desses parceiros são vinculados ao nosso negócio, né? Então isso acaba gerando, melhorando a nossa proposta de valor e facilita muito a questão de ir adiante. Um outro aspecto que eu acho que um estudo de mercado naquela visualização de Tan Samson, né, tá entendendo o tamanho do mercado, esse estudo vai te ajudar muito, porque dificilmente você tem negócio escalável em mercado que tem teto. O que é mercado ter teto? É aquele mercado vai dizer, esse mercado é só 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, enfim. Como é que tu vai entrar nesse ambiente de inovação de startups, querendo fazer rodada Série A, por exemplo, que só uma rodada Série A, por exemplo, na Warren, a rodada Série A foi de 25 milhões de reais. Se o mercado tem teto, o mercado de 25, 30, 40, 50 milhões. Então, a questão de tu avaliar, porque isso é outra coisa que eu olho muito quando eu vou, inclusive, olhar startups para investir. Quanto maior o tamanho do mercado, menor tem que ser o meu esforço para eu ter uma fatia grande dele. Se a gente está falando no mercado de 5 bi, se eu tiver 1% do mercado de 5 bi, a gente está falando que eu tenho aí um mercado de 500, de 50 milhões ano, né? 1% desse mercado. 10% daria o mercado de 500 milhões, de 500 mil, e 100% daria lá o mercado de 5 milhões. Então, dentro desse contexto, quanto maior o tamanho do mercado, menor o teu esforço para tu chegar a um número macro dele, né? Mas em relação a empreender mesmo, Álvaro, não tem receita pronta. Porque empreender... Deixa eu pegar um gancho no seu, Anderson. A gente está falando hoje, cara, vou unir os dois mundos, né? O mundo da inovação, de startup, mas o mundo do empreendedorismo tradicional também. A gente sempre escutou que tem que ser veloz, que tem que ser um unicórnio, mas eu percebi, cara, que às vezes coisas que são muito velozes, aquele cara que lançou o primeiro CD explodiu, nunca mais ninguém soube, né, cara? O quanto você acredita, cara, que a paciência mais o acerta e erra, mais a persistência, estou fazendo uma matemática mesmo aqui, ajuda no negócio, porque às vezes eu vejo a galera rampando muito rápido, qualquer negócio, mas também caindo muito rápido. Porque o que acontece? Às vezes uma empresa, o cara sai de 10 para 100 mil, às vezes a cabeça do cara não suporta aquele 100 conto e pluf de novo, né? Então a gente torna a falar em pessoas. Cara, nesse mundo dinâmico e veloz, cara, você acredita que ainda há espaço para paciência, para persistência, para o cara escalar? Vou pegar aí o Founders Club, que pega startup, que põe para o próximo nível, vamos pegar a Academia dos Campeões também, que pega pequeno empreendedor, profissional liberal, o cara que é psicólogo, nutricionista, enfim, que está buscando crescer. Cara, porque talvez a tua visão pode trazer, cara, eu acredito que uma empresa, como uma carreira, ela não se constrói em pouco tempo, como a gente escuta muitas vezes as pessoas dizendo que tem que ser muito rápido. Então, Anderson, eu te pergunto assim, cara, a paciência e a persistência ainda são válidas hoje, cara, no negócio, ou foda-se, vai a velocidade? Álvaro, na verdade, a maioria dos negócios demoram de 4 a 5 anos para atingir um grau de maturidade. E tanto que a maioria dos negócios quebram lá até os seus 5 anos, né? 50% dos negócios quebram, né, até o 5º ano. Então, nessa perspectiva, a questão de foco, paciência e disciplina, né, eu sempre costumo dizer que consistência é mais importante do que intensidade.
Isso que acaba ajudando e apoiando a fazer o negócio dar certo. Eu sou um caso clássico. Eu comecei meu negócio de internet em 2000, em 2013 eu comecei a dar uma rampada, 2005, 2006. Cara, tinha lá operação de aluguel de carro, passagens aéreas e reserva de hotéis, todas as três consolidadas, né? E errei em 2013, não ter tido mais persistência e foco e não ter mantido e ter criado a minha operação que concorreria com a Booking. Tanto que a Booking veio a matar esse meu negócio lá em 2010. Esse foi um negócio que durou 10 anos. Então, o que eu acho, o maior desafio sempre é sempre como é que a gente está buscando coisas novas, como é que a gente vai desenvolvendo, ainda mais quando a gente tem muita questão de inovação, como é que a gente está sempre evoluindo em base de conhecimento e evoluindo até como solução, cara. Uma startup, eu costumo dizer que a startup é um eterno beta. Se vocês entrarem no Waze, se entrarem no Uber, cara, sempre vai ter tendo features novas, sempre está tendo soluções novas. Eles nunca param de evoluir como solução e como ferramenta. Então, como é que a gente traz isso para o negócio, né? Como é que a gente faz disso para dentro da cultura, tendo uma cultura de inovação permanente? Então, esse é o desafio. Tanto que eu estava comentando o seguinte, não tem receita pronta para empreender, não tem receita pronta para empreendedor. Porque às vezes falta pessoas, às vezes falta recurso financeiro, às vezes falta uma melhor validação do produto, às vezes falta a definição boas de canais, que tu criou um produto excelente, mas tu não sabe por onde começar a fazer a venda. Então, como é que... E é legal que tanto a Academia dos Campeões quanto o Founders Club, cada um no seu foco lá da sua base de público, lá do seu ICP, que nem a gente fala, a gente tem exatamente isso. Como é que a gente orienta as pessoas com os nortes a partir dos nossos aprendizados e aprendizados das outras pessoas também? Porque, na verdade, o grupo acaba se apoiando. Então, acho que isso é muito importante. Tu buscar os caminhos para desenvolver teu crescimento. Porque é a mesma coisa a base de conhecimento contínuo. A gente não tem nada que nós estamos fazendo que nós vamos fazer melhor. Então, como é que a gente está evoluindo sempre, se conectando a ecossistemas interessantes, que gerem valor a pessoas boas, a empresas boas, a toda uma comunidade que possa te gerar um suporte para ajudar a te desenvolver mais rápido o teu negócio. E uma coisa que eu percebi, Anderson, agora, esse primeiro episódio, eu estou em São Paulo, né? Porque agora é dia 31 de dezembro, na virada do ano, eu vim correr a São Silvestre. E um dos atletas lá da nossa cidade veio para cá também. E essa casa que eu tô hoje é a casa de um amigo meu em São Paulo. A primeira coisa que eu fiz, cara, foi ligar para ele e dizer para ele, cara, tem um amigo meu aí para São Paulo também para correr. Você abre as portas para receber ele? E ele disse, claro, Álvaro, teu amigo e tal, pode ficar lá em casa e tudo mais. Ó, por que eu tô contando essa história, cara? Porque eu venho percebendo, Anderson, que o mundo, agora a gente vai falar sobre ser humano, cara, porque eu acredito que não tem como tu construir um CNPJ forte sem você ser um CPF campeão, cara. Isso é um lema que eu carrego. O Dan Cockrell, quando eu estudei com ele, né, que é o vice-presidente da Disney, ele fala, né, cara, a primeira competência do líder é cuidar de si, é cuidar da cabeça, é cuidar do corpo. O que eu venho percebendo, cara, hoje no mundo dos negócios, antigamente era você é meu concorrente, a gente não se conversa. Você é meu concorrente, eu não abro portas para você. Você é meu concorrente, eu quero que tu se exploda. E o que eu vejo hoje, cara, é um senso de comunidade. Como a gente pode crescer junto? Eu não sei se você tem essa mesma percepção, cara. Parece que aquele egão tá começando a ficar um pouquinho de lado e as pessoas estão pensando mais, cara, como é que eu posso ajudar o Anderson com o Founders? Como é que o Anderson pode me ajudar com a academia? Mas como é que a gente pode ajudar a economia do Brasil a crescer? Porque o Anderson cuida de uma ponta com o Founders, o Álvaro com a academia cuida de outra ponta. Mas os dois têm a missão o quê, cara? Ajudar mais pessoas a ganhar grana. Então, como é que tu vê isso aí, cara? Esse novo mindset, cara, de comunidade, de todos se apoiam e todo mundo cresce. Porque é interessante, cara, você trabalha no mundo de startup, lá no Founders Club tem muito disso, né, cara? Tu levanta uma startup, mas daqui a pouco tu tem uma startup de gateway, mas tu tem outra startup de plataforma, daqui a pouco tu tá com 8 startups conectadas para fazer o teu negócio crescer. Então, falando agora de mentalidade, cara, o quão é interessante, como é que foi para você, Anderson, ver essa mudança de meu, foda-se, tomara que tu morra com o teu negócio para esse negócio de vamos se abraçar e vamos construir um mundo melhor. Pô, cara, algo que eu vou te falar é um pouco do que eu já via na época do turismo, né? Porque meu primeiro background foi turismo e depois veio a parte de tecnologia.
A maioria das cadeias não existem sem tu ter vários atores, né? A maioria dos negócios não existem sem vários atores. Então, no momento que tu tem lá uma indústria, essa indústria precisa da cadeia logística, que essa cadeia logística parte de uma cadeia de suprimentos, e, enfim, cara, na verdade está tudo interligado. E, eventualmente, um fornecedor teu é fornecedor do teu concorrente também, e não tem nada de errado nisso. O que eu acho que a gente sempre tem que fazer, cara, olhar sempre o mercado para frente e tudo que a gente puder fazer para levar a régua. Porque quando eu falo para a gente levar a régua, como é que tu leva o teu negócio a um nível de excelência, onde mesmo com concorrência tu vai existir, tu vai coexistir com os teus concorrentes. E eventualmente, cara, como é que eventualmente o teu negócio, se tu chega a um nível de excelência, como é que o teu negócio vira benchmark para o mercado? Porque não tem problema nenhum, eu acho, a gente crescer com concorrência quando tu tem uma economia, por exemplo, de pleno emprego, uma economia onde todo mundo ganha. O que a gente não pode deixar acontecer mesmo com a economia, Álvaro, é a gente acabar com a cadeia de consumo a ponto de poder deixar de criar coisas que gerem valor, que criem serviço para essas pessoas e essas pessoas não possam consumir. Então, nós somos hoje uma população no Brasil com 210 milhões de habitantes no país, com somente em torno, eu acho que deve ser em torno de 15 a 20 milhões só de declaração de imposto de renda. Então, imagina se fosse muito mais pessoas declarando imposto de renda, se todo mundo tivesse mais renda, quanto isso seria de bom para todo, mesmo com concorrência, seria bom para todo mundo. Então, como é que a gente consegue gerar valor para a sociedade, para a economia como um todo? A ponto de a gente, mesmo com concorrência, a gente poder coexistir e gerar valor e aprender, inclusive, com os erros e acertos. No meu ponto de vista, a concorrência nunca fez mal, cara. Na época que eu tinha operação de aluguel de carro, imagina que eu criei um site que eu tinha Avis, Edson, Unidos, Movida, tinha todas as locadoras juntos no mesmo portal. Existe até hoje, na verdade, você já vai fazer 18 anos de operação. E eles coexistem. Eventualmente, um tem um pouco de resultado operacional maior com o outro, mas nenhum sucumbiu com o outro, né? Nenhum. Cara, eu via eles passar por uma recuperação judicial lá em 2010. Eu dei lá um perdão de dívida na época para os caras lá de mais de 100 mil reais. Mas são marcas que estão aí no mercado consolidadas, sobrevivendo. Então, não tem problema nenhum ter concorrente. O que eu acho é que tem que criar relações de ganha-ganha e de apoio, principalmente ainda mais no ecossistema de inovação que tem todo esse ambiente de empreendedorismo. Por exemplo, a AWS, quando me cede a possibilidade de gerar $5 mil de crédito para uma startup, ele não está dizendo, não, só vai dar para o João e tu não vai dar para a Maria. Não, eu quero que tu dê para o João, para a Maria, para o Fernando, para o Francisco, para a Fernanda e para todos, que eu quero que tu possa apoiar todos. O importante é que tu identifique só as melhores oportunidades e tu não, eventualmente, a AWS, como a previsão é dar para alguma coisa escalável. Chegou um cara esses dias e perguntou: se eu tenho uma pousada, eu consigo usar o crédito da AWS para pousada? Não, porque não é uma solução de base tecnológica, teu negócio é um business de real estate. Então aí tu não te qualifica para os créditos. Mas se é uma solução lá que tem, então a gente está aqui, na verdade, é para apoiar o ecossistema todo a se desenvolver. Da mesma forma como a gente gera valor para o ecossistema, a gente percebe o valor dele também. Porque são mais membros dentro do Prime, são mais pessoas contribuindo, mais apoiadores, vendo que a gente está gerando valor quando vê. Pô, que nem a gente foi no primeiro ano de projeto com 250 membros, 252, e não era o meu número era 300. Eu fiquei ainda 50, eu fiquei 50 membros a menos da meta, mas agora a gente já tem a meta para 2000 a meta do primeiro ano, que era de 1.000 membros, então a gente vai correr atrás dessa meta de 1.000 membros. E quando a gente está apoiando 1.000 pessoas, são 1.000 que eventualmente tem mais um sócio, e indiretamente a gente está apoiando lá 2, 3, 4, 5 mil pessoas, né? Então é isso, essa também tem essa perspectiva. Quando tá apoiando um founder, geralmente essa empresa emprega 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pessoas, 15 pessoas, que nem lá na Piperun, a gente pega 80 pessoas. Então olha quantas pessoas tu acaba impactando também indiretamente através de uma pessoa que faz parte, 2, 3, mas quanto todo o ecossistema dele também se beneficia. Então, assim, a gente vai gerando valor, Álvaro. Então, não tem problema nenhum ter concorrência, a gente está aqui para se ajudar. E lembrando sempre que o maior concorrente não é o cara do mercado da tua frente. O maior concorrente é você mesmo. Você tem o poder de ferrar o teu negócio, mas você também tem o poder de fazer o teu negócio crescer. E uma das coisas, Anderson, que a gente sempre conversou, cara, desde de maio, quando a gente se conheceu, cara, e eu sinto essa diferença nas pessoas, nos resultados, porque eu sou um cara que gosta de... eu aprendo modelando os outros, né? Uma das coisas que o professor Roberto sempre diz assim,
Cara, observa os outros, vê o que as pessoas fazem, como elas fazem. Enfim, eu uso muito neurônio espelho para isso. E uma coisa interessante, cara, desse ecossistema, que 90% das pessoas que tu for conversar, elas têm uma missão, um propósito. E elas sempre falam um discurso, cara, que não é só sobre elas, é sobre o meio. E isso que eu queria te perguntar, Anderson, quão é importante, cara, o cara ter no negócio dele, beleza, cara, meu propósito é ganhar grana. Tá, o que você vai fazer com essa grana? Então, o quão importante, cara, que tu vê hoje, aqui no podcast, a gente sempre vai falar, né, cara, de empreendedorismo, mas também de alta performance, que é o CPF por trás do CNPJ. Quão é importante, cara, a gente ter uma missão, um propósito na nossa vida, nos nossos negócios, e o quanto tu sente isso, quanto isso impacta também nos nossos resultados financeiros. Boa. Álvaro, eu vou falar que Pegando o homem, né? O Anderson me perguntou, Álvaro, sobre o que a gente fala no podcast. Eu falei, cara, tem o começo e tem o final. O meio eu não sei. O meio a gente vai trazendo aqui. Qual que é as demandas? boa. Vou falar particularmente o que me move, né? Quando, já te contei um pouquinho da minha história, mas fazendo a longa história curta aqui, rapidamente. Meu pai foi um cara muito pobre, família de 3 irmãos, me criou numa casa grande que tinha 2 empregadas na minha casa. As empregadas da minha casa foram irmã do meu pai, prima do meu pai, tia do meu pai. Me criei vendo meu pai ajudando gente. E era algo que eu vi que eu poderia fazer, que eu percebi que era possível fazer. E por isso que quando me abriu a oportunidade, essa janela de entrar, né, com o sistema de inovação, ainda mais apoiando startups, eu vi, cara, tá aí uma forma de realmente gerar transformação, gerar mudança, né? Tanto que já tive 8 exits, já são aí 20 além desses exits, teve outras pessoas que eu apoiei de algumas formas. Não é o fato de ter ajudado a fazer 28 milionários, mas é questão também de essas pessoas apoiarem outras pessoas a se desenvolver, queira ou não, né? Hoje, como eu sou investidor da Venture, da Grow, da Wall e da Bossa, hoje eu tenho um portfólio em torno de 140 startups. Essas 140 startups empregam em torno de umas 1.300 pessoas. Então, olha quanto a gente acaba gerando valor para a economia. E não Tem necessariamente por noção, chamar isso de Anderson, de propósito. assim, ó, Álvaro, essas 100x startups geram por mês, por ano, um valor X? Você já botou na régua, Cara, cara? eu não cheguei aí de faturamento, é legal, até posso tentar fechar esse valor. Porque O tu que eu imagina, cara, pensa comigo, vocês apoiam 140 startups, mais os membros do Founders que estão cada vez mais crescendo. Aí são 1.300 empregos. Vamos supor isso, que, isso, isso, isso é algo que a gente poderia fazer no Powder Club, perguntar quanto cada um emprega ali para tu saber quanto está gerando de impacto diretamente também, exatamente, e né? aí tu pensa, cara, se são 1.300 empregados, né, colaboradores, vamos supor que o cara tem mais um parceiro, já está falando de 2.600 pessoas. Mas vamos supor que aquele cara que ou aquela mulher que é casada ou casada e tem mais um, dois filhos, talvez diretamente é 1.300, mas daqui a pouco indiretamente você está impactando 4.000 pessoas. Sim. Não, a gente fez um levantamento dentro do Angel Investor Club o ano passado, entre palestras, né, que tem no grupo lá que são... Hoje, o ano passado era 240, agora já está com 350, 352 pessoas. A gente tinha impactado em torno de 80 e poucas mil pessoas entre palestras, eventos, webinários, né, gerando valor e mentoria, enfim. E, o que eu estava falando de propósito mesmo, acho que vai além, né, cara? Vai a questão de missão de vida, como é que a gente gera valor, como é que a gente deixa legado, como é que tu deixa uma história para trás, né? Aquela velha história, tenha filhos, plante uma árvore, escreva um livro, né? Como é que a gente vai deixando um legado? E essa é uma forma que a gente tem de não só gerar valor para as pessoas individualmente, mas quanto essas pessoas deixam valor para as outras pessoas também, para a sociedade como um todo. E é muito do que eu acredito, né, cara? Porque até eu já tinha falado um pouco antes, quanto mais valor a gente gerar para a economia, mais emprego, renda a gente gera, a gente está gerando um país melhor. E a única forma de a gente gerar, né, um país melhor é gerando riqueza. Beleza, o Estado pode prover algumas coisas, mas o grosso não tem que vir do Estado. O Estado tem a sua função básica de prover saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico, né? Até hoje, no Brasil, enfim, milhares. Eu estava vendo lá, até
me chamou a atenção uma propaganda que eu vi na TV agora na virada do ano, 6 em cada 10 pessoas passam fome, né? Tem necessidade de de se alimentar melhor. Como é que a gente gera condições para essas pessoas se alimentar melhor sem a gente ter que estar dando comida para elas? Como é que a gente gera emprego e renda para esse cara ele poder ir lá no mercado comprar? E olha quanto tu movimenta a economia como um todo, né, Álvaro? Então, Volta, cara. Tudo que você põe, não é volta. só questão de estar investindo em startups, a possibilidade de ganho e ter feito 8 eixos, não é sobre isso. Na verdade, é tudo sobre o legado, sobre o resto, sobre o contexto como um todo, né, Álvaro? Tu sabe, cara, a gente é pai, né? O Anderson tem as meninas também, pai de menina, e eu também tenho um trio de meninas. Uma das coisas, cara, que eu escutei acho que uns 2 anos atrás, me lembro até hoje da frase, cara, legado não é o que tu deixa para as pessoas, é o que tu deixa nas pessoas. E eu me lembro de um trabalho uma vez, cara, que eu fiz de um processo de autoconhecimento. E a pergunta do cara é: se tu tivesse no teu velório agora, forte, né? Se tu tivesse no teu velório agora, vou deixar essa pergunta para você que está nos assistindo. Se tu tivesse no teu velório agora, que história tu gostaria que as pessoas contassem de ti? Álvaro, eu tenho filhos. Que história tu gostaria que teus filhos contassem de você? Tu sabe, Anderson, tem uma coisa, cara, que 2023 eu fiquei quase juntando tudo, quase 4 meses fora de casa. Eu sei que se viaja pra caramba também. Mas, cara, um dia minha filha chegou e disse assim, cara, me arrepio falar isso aqui. Um dia minha filha chegou e disse assim para mim, papai, eu tô com R$ 2 aqui, papai. Eu disse, que legal, filha. Ah, vamos guardar para comprar comida para as pessoas, porque a gente costuma ajudar algumas pessoas, né, cara, quando as pessoas pedem ajuda e tal. E eu nunca falei para minha filha guardar dinheiro para isso. Só que ela vê o movimento que a gente está fazendo. Você é um cara que se doa pra caramba. Você é um cara que orienta. Você é um cara que a gente já virou madrugadas, eu e você, 1, 2 horas da manhã conversando, você me orientando. E é muito sobre isso, cara. Se tu morresse hoje, cara, que história tu quer que as pessoas contem de ti? Porque você tem duas formas de passar pela vida, cara. Pode ser uma plateia assistindo a vida passar, ou tu pode ser o protagonista da história. Faz sentido isso, André? Faz. Essa história até que tu falou ali do velório, né? Eu tenho uma analogia semelhante, mas a historinha é diferente. Imagina o teu velório, tu sentado lá, imagina quem vai ser as pessoas que estarão lá, quem vai estar no teu velório, e o que elas estarão falando de ti, né? O que elas estarão, quem estiver lá e o que elas estiverem falando, isso se chama legado, né? Porque isso foi o que e é legal que esse tempo aconteceu isso com o pai de um amigo meu. E ele ficou sabendo de vários acontecimentos envolvendo o pai dele, que ele nunca tinha sabido, que, teu pai me ajudou a comprar uma casa, teu pai me ajudou dessa forma, teu pai me ajudou com isso, me ajudou com aquilo. E o nível de gratidão que as pessoas tinham, né? Então, mas isso é muito relativo, isso é muito individual de cada um. Eu acho que isso é muito pessoal. Mas na verdade, o que é mais importante que eu tenho para mim, né, em relação à minha vida é legado, e legado que eu falo em relação à educação dos meus filhos, né? Aquela questão de ser honesto, ser correto, seja altruísta, né? Quando tu tiver condições de estender a mão para outra pessoa, estende, porque outro dia tu pode precisar e alguém vai estar lá para estender para ti também. E porque no final das contas, quando tu partir para outra, né, quando a gente parte, a gente não leva nada, né, Álvaro? A gente não consegue levar nada de bem físico. Então, o que fica para as pessoas foi a quantidade de vezes que a gente fez ela sorrir, foi a quantidade de tempo que a gente deu amor, atenção, carinho. É muito daquilo, um pouco de tempo que tu doou para as pessoas, o quanto as pessoas te entendem e te respeitam como pessoa, como ser humano. Porque a gente não leva nada no futuro, né? Quando a gente partir, realmente não leva nada. Então, como é que tu deixa uma história bacana para trás? A gente pode deixar a história bacana para trás fazendo várias coisas. A gente pode deixar histórias para trás plantando árvores, a gente pode ajudando empreendedores, a gente pode, tu que me ajuda lá, profissionais liberais, outro tipo de empreendedor também. Mas o que eu tenho mesmo por conceito, cara, é como é que a gente gera valor, como é que a gente gera emprego e renda, como é que a gente gera riqueza, né? E é legal que eu não vou
eu não preciso. Isso é uma coisa muito bacana que, só pelas mensagens que eu recebo de ano novo, e que nem agora veio a virada do ano, eu sei que é o momento que recebe muita mensagem, né? E cada mensagem vem carregada de algumas histórias. O que eu já me sinto muito grato hoje, eu não vou precisar vir a óbito para saber um pouco do que eu já estou deixando para trás. Eu já recebo muito em vida, e isso eu acho muito legal. E isso é outra coisa, né, que tem a respeito do voluntariado. Tem um estudo que fizeram globalmente, pessoas que fazem trabalho voluntário, geralmente são pessoas, né, mais felizes, são pessoas realizadas, são pessoas mais bem resolvidas com a vida, né? Porque se a pessoa consegue dedicar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, que seja um dia para apoiar, ajudar outras pessoas, a simples fato de tu ver essas outras pessoas evoluindo também já te faz um bem enorme, né, Álvaro? A Então a Harvard gente tem um estudo no jeito Harvard de ser feliz, quando o psicólogo lá, o Shel Exor, essa porra aí, ele fez o estudo e botou, elencou as competências que faz as pessoas serem mais felizes. E ele fala que a generosidade é o que faz você ser mais feliz. E foi feito outro estudo de Harvard, cara, de pessoas dando afeto, né? E pessoas recebendo afeto, e eles perceberam que quem mais se beneficia é quem dá. Aí vamos sair da ciência, vamos lá para a neurociência. Quando você faz o bem para o outro, tu tem uma descarga de dopamina, de serotonina. Beleza, Álvaro. Vamos lá para as 7 leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra, a lei do dar e do receber. Vamos lá pegar o cara que mais deixou legado na história, Jesus Cristo. Ele deixou a nossa missão, a mais servir. Só que agora a gente tem que encontrar quais são os nossos talentos, o que que a gente tem de força e contribuir. Tu falou uma coisa importante, né, cara? Agora, na virada do ano, a gente recebe mensagem. Cara, e às vezes vem de pessoas que tu. Ah, sabe aquele vídeo que tu grava, tu pensa assim, cara, vou gravar um vídeo. E aí eu sou o cara, eu gero muito conteúdo na internet, né, cara? Eu gravo o vídeo. E às vezes tem 1, 2, 3, 4, 5 curtidas. Mas passa meio ano, a pessoa diz, puta, uma vez eu assisti você, cara, lá num vídeo lá que você fez, e tu pensa assim, cara do céu, isso é impacto. Eu sempre digo pro Anderson, né? Eu já falei zilhões de vezes, vou botar aqui em rede nacional. O Anderson é um cara que eu fiz uma oração para Deus, falei, Deus, eu preciso ir para o próximo nível. Quem que o senhor vai mandar para me orientar? E aparece esse figura que eu não sabia quem era o cidadão, e hoje a gente está aqui fazendo esse podcast, cara. Então, juntando tudo, essas teias, cara, quanto mais a gente devolve, quanto mais a gente entrega, quanto mais a gente dá, mais a gente se beneficia. Né? O Chico Xavier, ele tem uma filosofia que ele fala assim, cara, que quando você ora por alguém, quando tu ajuda alguém, monta-se um círculo de luz na tua volta. Eu acho que esse é o barato da vida, né, cara? A gente poder unir essas forças, cara, e essa é a missão do podcast, cara. Eu não ganho R$ 1 para estar aqui, o Anderson, nenhum convidado ganha nada financeiramente para estar aqui. A gente doa a nossa hora, porque dinheiro volta, né, cara? Mas essa 1 hora que a gente está aqui, uma hora que a gente não volta, mas a gente tem certeza que daqui 1 ano, 2 anos, ou daqui 1 mês, alguém vai escutar e vai olhar, putz, cara, o Anderson falou um troço lá, cara, que me marcou. O Anderson falou um negócio, cara, que, cara, foi fundamental. E isso, cara, acho que é o que faz a gente. Eu não sei, né? A gente troca muito, né, Anderson? Acho que isso que faz, cara, a gente seguir com tesão na vida, porque você vê a galera. É um louco que E começa eu um acho que o movimento. mais bacana mesmo e tu vê o quanto as pessoas evoluem, né? Por exemplo, lá tem a história da Forma, era o Bruno mais 3 sócios, inclusive conheceu eles. Hoje a Forma emprega 14 pessoas. Então, não é só o impacto que tu gera para a pessoa que está conectada contigo diretamente, é quanto essa pessoa gera valor para outras pessoas também. Então, cara, isso traz um nível de satisfação e para mim eu costumo dizer que a recompensa de quem faz trabalho voluntário é elogio, né? É elogio e gratidão. E isso a gente, cara, recebe com proporções enormes e não bastante, né, cara? Na verdade, isso também é no voluntariado que eu encontro boas oportunidades para me conectar a boas startups, para me aproximar e para investir em boas startups e apoiar bons negócios. Então, até por coincidência, esse sócio que eu estava falando hoje de manhã, que eu falei, da plataforma, da 99 Influence, era uma plataforma que eu investia numa startup, o founder desistiu do negócio, eu comprei o negócio todo,
né? E o Guilherme que opera, virou CEO, o Guilherme trabalhou comigo em outros projetos também. Mas como é que a gente leva as pessoas para outro nível também? Então é muito legal que é todo um ambiente de... E eu acho que é muito legal, cara, que é um ambiente onde a prosperidade verte, assim. É lógico, tem gente que tem perrengue, tem pepino, eu também tem perrengues de vez em quando, tem meus incêndios para apagar, mas tipo assim, num contexto geral, às vezes a gente pode dar umas tropeçadas, mas a gente vai lá, levanta, sacode a poeira e continua evoluindo, dando para frente, né, cara? Eu fico olhando assim, meu crescimento como todo ao longo da minha vida, porque eu comecei lá trabalhando com material de construção, fui até o negócio de decidir começar a ter sites, e quando eu cheguei lá com uns 28 anos, comecei os negócios de fazer site. Em 5 anos eu vendi tudo que eu tinha, tudo, consumi todo o meu patrimônio, investi naquela época, lá em 2000, 2013, investi em torno de 1,8 milhões de reais, era dinheiro pra caramba naquela época. Era como se fosse 1,8 milhões de dólares, tá falando, se dolarizasse, naquela época era 1 por 1, era muito dinheiro. E, cara, eu consegui construir 2, 3, 4 vezes mais, né? Então, que legal que a gente vai lá e consegue, tropeça, mas vai e continua fazendo a roda girar. E não é só o que melhora para nós também, mas quanto a gente melhora para os outros, né, Álvaro? Então, acho que o mais bacana de tudo isso é exatamente como é que a gente impacta, gera valor para a sociedade. Na verdade, esse nosso papo aqui está hoje exatamente para mostrar para as pessoas que é possível fazer, se conecta a pessoas boas, que vai ser mais fácil fazer, tenha bons mentores, que vai ser mais fácil de chegar lá, tenha boas conexões, que vão ser mais fácil para te abrir outras portas. Então, é tudo questão de ligar, de criar pontes e ligar pontos, né? Álvaro. Deixa eu fazer uma parte aqui, Anderson. Em todos os podcasts, cara, eu sempre faço no alvo com um convidado. E você falou uma coisa agora sobre ponte de conexão. Então, eu quero que tu traga agora nessa parte aquele ouro em pó, aquela aquela orientação de ouro que talvez tu gostaria de ter escutado lá e agradecer mais uma vez a NV Data, meu querido Neto, também esse parceiro. Então, se hoje você precisa analisar os teus dados, ganhar mais performance, ganhar mais tempo e acelerar os teus negócios, a NV Data pode te ajudar. E a Academia dos Campeões, a sua academia de empreendedorismo e alta performance. Então, no alvo com o Sir Anderson Gil, é contigo, dispara. Na verdade, não existe ouro em pó, né? Porque tu precisa ir lá garimpar. Eu acho que a grande sacada, a grande dica, tenha boas conexões, tenha bons contatos, construa uma jornada, absorva conhecimento, porque tudo vem de construção. Eu costumo dizer que para nada existe almoço grátis, Álvaro. A gente sempre fez por merecer, entendeu? E a mesma coisa acontece no universo do empreendedorismo. A gente tem que ir lá e fazer. E se a gente não consegue fazer sozinho, com quem a gente vai e como a gente vai? E tudo gira em torno de conexões, pessoas, ambiente, reconhecimento, contatos e daí por diante. E aí, campeão, como é que foi para você? Ó, você viu aqui, eu trouxe. O que você pode esperar do Novo com Álvaro é desse calibre para cima. Eu, graças a Deus, cara, eu tenho amigos sensacionais. Eu faço uma curadoria muito forte, não é qualquer um. Ah, Álvaro, mas eu queria gravar um podcast contigo. Eu quero. Cara, primeira coisa, velho, tu pode ser o cara mais pica do planeta, cara, mas a gente tem que ter sinergia. E mais importante, cara, todas as pessoas que você vê cruzar em todos os episódios, até o final de 2024, você vai ver uma coisa em comum a certas pessoas. São pessoas do bem, pessoas que gostam de servir. São essas pessoas que sempre vão sentar aqui no palco com o campeão. Anderson, quero te agradecer, cara, de coração, mas antes da gente fechar, eu gostaria de abrir o espaço para você vender teu peixe. Então, todos os convidados que a gente traz aqui, cara, no podcast, a gente sempre abre esse espaço, porque é um espaço que você vem, você compartilha, mas também a gente faz conexão. Daqui a pouco o cara está assistindo, tem uma startup, ele não sabe para onde ele vai começar, e eu já vou fazer o pitch, eu sou cliente do Founders Club, o Anderson é um dos nossos advisors, um dos nossos padrinhos dentro da Academia dos Campeões. Então, se ele está aqui hoje é porque esse é o cara que, eu sempre digo para ele, né, oração atendida. Então, Anderson, cara, aproveita esse momento, vende teu peixe, deixa tuas conexões. O Alan, que é o cara responsável por toda a edição do podcast, vai colocar na descrição desse vídeo os contatos do Anderson, contato do Founder e também um QR Code aqui na tela para você se conectar com o campeão. Então, Anderson, aproveita esse espaço aí e vende o teu peixe, campeão. Faz o Vai brinde. lá, Anderson Dil no Instagram, Anderson Dil no LinkedIn, Founders Club Oficial
no LinkedIn e no Instagram, né? Cara, o que a gente tem no Founders, né? O Founders é um ambiente de pré-aceleração, aceleração, growth e scale para startups. A gente estou construindo, inclusive, esse posicionamento como uma aceleradora as a service, porque independente do momento do estágio que a startup está, a ideia é que como é que a gente ajuda sempre esse empreendedor a ir para o próximo nível, seja com desenvolvimento de canais, seja conexões com empresas, seja eventualmente se conectando com investidores para receber uma rodada de investimento, ou seja, simplesmente validando uma solução inicialmente para fazer o go-to-marketing. A gente está preparado para apoiar o empreendedor em diferentes níveis, em diferentes momentos, em diferentes estágios. E a dica que eu deixo é a seguinte: criem boas conexões. A gente está lá disponível, né? Tem o site lá, foundersclub.com.br também, que fica como canal para conexão e para fazer parte. E a gente está aqui exatamente para apoiar esse ecossistema de empreendedor para gerar emprego, gerar renda, gerar impacto e gerar valor para a economia e a sociedade como um todo, né? Sempre acreditando que a gente tem a capacidade de fazer e de resolver problemas complexos desde que a gente tenha as conexões necessárias e o apoio necessário. E a gente está aqui exatamente para isso, para apoiar empreendedores em diferentes níveis de maturidade, em diferentes níveis de estágio, a se conectar com esse ambiente todo de inovação e levar o negócio para o próximo nível, né, Álvaro? Esse é o objetivo. E quem viu a Academia dos Campeões, que nem eu conheci lá, que era o modelo de negócio que tu tinha, o negócio novo que tu já está construindo em torno dele, muito vem dessas trocas, né, Álvaro? Eu acho que isso é mais importante a gente transmitir aí para o grupo. Vem, cara. E Anderson, só tenho que te agradecer, cara, por você ter aceito o convite para estar aqui no podcast. O meu primeiro convidado dessa segunda temporada, cara. Eu fico muito feliz aí que tá vindo muita gente bacana. E Anderson, obrigado por você ter reservado teu tempo, ter estado aqui compartilhando com a turma, tá bom, meu querido? Um forte abraço. Deus te abençoe. Eu que agradeço, Álvaro. Forte abraço para ti também, cara. Obrigado mesmo. Você que ficou até agora, meu muito obrigado, obrigado. Se o podcast no Alvo com Álvaro existe, é para você, é porque você nos move, é para a gente poder compartilhar nossa vivência, nossa experiência. Agradecer mais uma vez a NV Data, que é a empresa do meu parceiro Neto. Então, se hoje você precisa fazer análise de dados, melhorar a performance do negócio, acompanhar os seus números, se você tem um time comercial hoje, você quer acompanhar como estão suas metas, tenha certeza que a NV Data pode te auxiliar nessa jornada. Então, o contato está aqui na descrição do vídeo, também está entrando o QR Code na tela, você pode escanear e se conectar direto com a turma da NV Data. E também a Academia dos Campeões. Se hoje você é um pequeno empreendedor, profissional liberal e quer crescer nessa jornada, a gente pode ajudar você. O QR Code também está na tela, vamos para cima, vamos brilhar. O pódio é nosso porque 2024 acabou de começar, campeão. E ó, essa é a nossa missão, colocar você e seu negócio no topo.